Deus. Vamos lá. Vou falar sobre algo extremamente importante. Eu trouxe uma palavra. Quem estava aqui no culto da virada? Quem não assistiu, assiste depois nas redes sociais. Não sei se já subiu, mas logo sobe em nome de Jesus. E eu vou compartilhar sobre um personagem bíblico que falou muito ao meu coração. Eu nos últimos 2 anos ministrei muito sobre Josué, foi algo de Deus de falar, e quando eu estava num seminário lá em São Paulo, lá numa escola que eu fui fazer, um profeta falou uma palavra, e ele falou de um texto lá de crônicas, de outras coisas, e depois eu estudando, meditando, fazendo minhas leituras diárias, o Senhor me trouxe uma associação com aquele texto, e um texto na palavra sobre um personagem bíblico. E durante esses dias me perguntaram, eu estava aqui com os diáconos, os presbíteros, pastor, o que o senhor tem sentido no Espírito para o final do ano, para o começo do ano? Eu falei, eu já sei o que eu vou ministrar sobre Caleb. Quando eu cheguei na conferência profética, o apóstolo Géser falou sobre Caleb. E aí o apóstolo Rina falou, vamos andar debaixo dessas questões. Os ministérios funcionam por uma certa ordem estabelecida através de quem são os primeiros, Lucas? Meu Deus, Lucas. Eu vou perguntar para sua futura esposa, quem são os primeiros dentro dos 5 ministérios que aparecem, Lucas? Que fala como as coisas são edificadas. É ótimo, os apóstolos e profetas, depois quem vem depois desse sistema de edificação? Pensa bem. Os mestres, palmas por Lucas. Graças a Deus. Você não foi almoçar comigo hoje, Lucas, não sei o que você tinha que fazer na reunião dos presbíteros e agora não está sabendo responder, estou preocupado com isso. Você é do mergulhando, Evandro, também? Eu vou vir visitar esse mergulhando aí, que faz tempo que eu não venho. E tudo que eu pergunto, o mergulhando não está respondendo. Ok, exatamente isso. Então, na minha função de mestre hoje, eu vou explicar quem é Caleb. Quem pode dizer glória a Deus? Porque uma coisa é você receber ou falarem que você vai andar debaixo de algo. Quando a gente fala não unção de Caleb, não é que Caleb foi ungido para nada, é o modo da gente falar que você vai operar dentro daquilo. Posso ouvir um amém, amados? Igrejas proféticas trabalham assim, isso é importante para nós como igreja, como ministério, que foi uma palavra liberada sobre o Ministério Bola de Neve, do qual nós fazemos parte, e já estava no meu coração também como pastor dessa igreja, então foi uma testificação, é importante para todos nós, e eu creio, os 2 últimos cultos já foram uma bênção, Deus moveu, e eu creio que Deus vai fazer nesses próximos 2 cultos, em nome de Jesus. Amém? Através da sua vida, Carlinhos? E vamos nós para o nosso terceiro. Ok, então como Caleb, eu quero falar um pouco da história de Caleb. Quem foi Caleb? Deixa eu dar o pano de fundo aqui para a minha ministração. Vocês estão aqui comigo, amados? Caleb foi um dos 12 espias. O que aconteceu? Deus tirou o povo do Egito, do cativeiro, e ia levá-lo para a terra prometida. Deus tinha tirado todo um povo, o povo era pobre, era escravo. Amém, amados? Pobre, escravo, tinha diversas questões. Deus tira eles da terra prometida. Como? Quem já assistiu um filme ou um desenho de Moisés? Um monte de praga no Egito, um monte de coisa miraculosa, um monte de coisa assustadora, a ponto de depois matar todos os primogênitos do Egito, desde animais, desde todas as coisas, aquela comoção, o Egito sendo massacrado por tudo aquilo que fez. Amém, amados? Por ter matado os filhos de Israel também, tentar matar e outras coisas, Deus tem aliança. Quando Deus tira esse povo, Deus tira um monte de gente, alguns adultos, homens de guerra. Chega um momento, Deus fala assim para Moisés, vai lá para o povo, reúne os espias, um representante, um príncipe, um guerreiro de cada tribo, alguma pessoa importante, que eles vão lá espiar uma terra. Essa terra é a terra que eu prometi dar aos seus pais, é uma terra que é boa, vai ter um monte de coisa boa, vocês vão conquistar essa terra. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Amém, amados? E já havia uma profecia falada no começo que o povo ficaria cativo, sairia rico, não é isso, Lucas? E depois iria entrar na terra prometida, mas chegou aí, deu um delay de algumas coisas. Por quê? Porque desses 12 espias, 10 deles foram lá. Qual era o padrão desses espias? Então deixa eu explicar isso aqui para vocês, que isso é importante. Vocês estão comigo aqui? Esses espias tinham que ter mais de 20 anos de idade, que era a idade militar, de formar um guerreiro. Então provavelmente esses homens tinham mais de 20 anos de idade, eles eram pessoas capacitadas. Por que você está falando disso, pastor? Porque os espias, quando eles vão enviados para ver a terra prometida, eles eram todos homens que já tinham visto tudo que Deus fez no Egito. Uma coisa, querida, é você contar um troço para o seu filho que a tua família passou. Outra coisa é você já ser adulto, ter passado e lembrar. Quem está me entendendo aqui? Quem já passou alguma coisa? Queridos, para os meus filhos, com todo respeito, eu passei dor, passei dificuldade. Por exemplo, eles perderam o tio deles, só que um tinha 1 ano e o outro tinha 3 anos de idade. Quando eles tiverem 20 anos, queridos, eu vou contar o que aconteceu. Eles podem até se comover, chorar, sentir falta, olhar para a mãe, sentir, mas eles não vão entender a mesma forma que eu, que convivi com meu cunhado que faleceu.
Quem está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não, amados? O seu Luiz, quando que a dona Cirlei foi recolhida, seu Luiz? 2019. O seu Luiz, a esposa dele foi recolhida, faleceu de câncer, era aqui da igreja, membro da igreja. Amém, amados? Eu falo para vocês, vocês falam, ok. Agora, todo mundo que conviveu com a dona Cirlei, aí é diferente. É ou não é diferente? Porque viveu aquilo. Então por que você está falando isso, pastor? Todos esses espias que estavam ali naquele lugar, eles viram tudo que Deus fez, todas as maravilhas, o modo como Deus moveu, todas aquelas coisas. Então quando eles chegaram na terra prometida, eles tinham todo o aparato em experiências, em vivências de que Deus poderia dar a terra para eles. Sim ou não, amados? Sim, eles estavam cercados uma hora pelos egípcios, amados, que quiseram ir contra eles. Uma coluna de fogo cercou eles, fogo de verdade, impediu os egípcios de avançar. Um vento abriu o mar, eles passaram a pés secos. Quando os inimigos entraram atrás, o mar engoliu todos eles. Quem concorda que isso é pelo menos uma experiência com Deus? No mínimo, não é verdade? Ok. Só que eles chegaram lá, em vez deles agirem e darem um bom relatório, eles não deram um bom relatório. Eles desprezaram. E o Senhor começa no versículo 14 de Números a falar um pouco sobre essa história. Vamos lá comigo. E ele fala, o Senhor começa a falar para Moisés. O que acontece nesse cenário? Deixa eu contar aqui a história para vocês. Nesse mesmo cenário, Deus chega, aí os espias dão um relatório ruim. Josué e Caleb, principalmente Josué, dão um relatório bom. Arão e Moisés falam, gente, vamos conquistar. O povo não vamos conquistar, não vamos fazer nada. Ok, Deus vem com juízo para o povo. Ele falou, esse povo que me desprezou, esse povo que viu minhas coisas que eu fiz e não acreditou em mim, ele vai ser punido. E ele vai falar, todos vão morrer, nenhum deles, leia lá comigo, nenhum deles, lê a continuidade lá, nenhum deles, Números 14, 23, nenhum deles. Sim, nenhum daqueles que porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Deixa eu explicar algo aqui, essa é a palavra para nós, caminhando para Caleb, que seja um ano que você vai andar como Caleb, em nome de Jesus. Amém? Eu já estou andando desde setembro, vamos pensar que virou ano, mas 2022 que seja uma realidade na sua vida. Posso te dar umas chaves espirituais aqui em nome de Jesus? Hoje eu vou pregar profeticamente e explicar a profecia que foi, pelo menos da minha porção, do que cabe a mim, do que foi profetizado sobre o nosso ministério. Quem pode dizer amém? Então, ok, o que tinha Caleb diferente? Primeira característica que Caleb tinha, primeiro, ele viu as coisas diferentes dos outros, e aí Deus dá algumas qualidades para ele. Olha a primeira qualidade que Deus dá para ele, ele fala que os outros desprezaram a Deus, mas como é que ele chama Caleb? Porém o meu, não entendi, porém o meu, Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me. Deixa eu te dizer uma coisa, o que vai te diferenciar dos outros nesse ano, em nome de Jesus, é você saber quem é o seu Senhor. Vocês estão aqui comigo, amados? É você ser chamado, não importa como os outros te chamem, mas você saber quem você serve, quem é o seu Senhor, quem cuida da sua vida, quem é o seu Quírios. Vocês estão aqui comigo, amados? Uma coisa é o que os outros podem falar de cenário, de coisa que nós vamos viver, outra é quem é o meu Deus, quem é o meu Senhor. E não só isso, o Senhor chamar Caleb de servo, porque alguns podem dizer que serve a Deus, mas não serve. Ele pode falar, não os conheço. Agora outros ele chama de servo. A questão aqui é que Deus testificou de Caleb. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Deus falou, esse é o meu servo. Posso dar uma dica para vocês em nome de Jesus? Se você já está aqui na igreja, fez cura e libertação, já está num padrão normal, frequenta uma célula, sugiro que o faça, sirva na igreja, irmão. Sirva na igreja. Por quê, pastor? Deixa eu te falar uma coisa, se você não serve na igreja ainda, só gosta de ficar em culto, não tenho nada contra você ficar no culto, pode ficar, não tem problema, mas deixa eu te falar uma coisa, você não vai crescer no reino dos céus. A palavra diz que quem quer ser o maior, que seja menor e sirva. A palavra também diz que nós devemos buscar as coisas de Deus, amém, amados? Conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Por que está falando isso, pastor? Porque quem serve ama o próximo. Tudo que eu faço para um desses pequeninos, eu estou fazendo como quem faz ao Senhor. Quando eu venho aqui pregar, é o meu jeito de servir. Eu sirvo a Deus. Quando o Evandro vem aqui pregar, mas o Evandro fica tocando. A Lu vem aqui só fica dançando, a Lu e as meninas. Que isso? Que horas a dança chega aqui, Lu? Mesmo horário que o louvor. Quanto tempo é antes do culto, geralmente? 2 horas antes do culto. Então vocês ficam achando, ai que bonito, os caras estão tocando na igreja. Só que vocês não viram que eles estão aqui. Que horas vocês chegaram hoje, Carlinhos? 7h30? 7? Desde as 7 da manhã o louvor está aqui. Quem está me entendendo aqui? Está fazendo o quê? Servindo. Olha para quem está do seu lado e fala, sirva, meu irmão.
Amém? Tem um monte de coisa que você pode ajudar, servir ao próximo. Pastor, você não serve em nada. Como eu não sirvo? Eu prego em todos os cultos, eu oro, é o meu servir, é cuidando da igreja. É a minha maneira de servir. Cada um usa os seus dons. Amém, amados? Eu não sei o que você sabe fazer, mas vou te dizer, que Deus te chame de servo também. Uma das coisas que eu quero ouvir quando eu chegar naquele dia é Ele falar assim, ó, servo bom e entra no gosto do teu Senhor. Ah, meu Deus do céu, para mim já vai ser. E qualquer coisa que você fizer, você é um servo inútil. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que só faz aquilo que é pedido não excede em nada. Na verdade, a gente só é servo inútil mesmo, na verdade, nesse sentido. Se eu só estou fazendo o que Ele pede para fazer, mas pelo menos eu quero ser reconhecido como servo. Quem está aqui comigo? Essa é a primeira titulação que todos do Novo Testamento, para você não falar que eu estou falando só do Antigo, que todos do Novo Testamento falam, eu Paulo, servo de Cristo Jesus, eu João, servo. Vocês estão aqui, amados? Judas, servo de Cristo Jesus, irmão de Tiago, servos. Quem pode dizer amém? Olha para quem está do seu lado e fala, tomara que você sirva para alguma coisa nesse ano. Eu sei que é forte falar assim, mas Deus escolheu ser amado no próximo. Como é que você pode dizer que você ama um Deus que você não vê, se você não serve o próximo que você vê? Me desculpe, irmãos, não dá, não tem como. E não é porque a gente precisa de servir aqui nessa igreja, não, que aqui para servir tem um monte de coisa para servir, tem até mais critério, mas se você já cumpre todos os critérios, sirva. Se você já está sarado, dá um posicionamento de amadurecer. Espiritualmente não é igual biologicamente. Biologicamente minha barba vai nascendo, quem tem barba, né? Vai crescendo, eu vou ficando mais velho. Agora, espiritualmente não. Paulo fala assim, quando eu era menino, fazia as coisas como menino, pensava como menino, sentia como menino, mas resolvi deixar as coisas de menino. Então a gente cresce no reino por uma opção, que esse seja o ano que você vai tomar uma decisão de crescer em nome de Jesus e ser reconhecido como servo do Senhor. Próximo, o que tinha sobre Caleb? Caleb tinha um espírito diferente. Olha lá, ó, com o juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro, perseverou. Quer passar 2022 diferente de todo mundo? Quer subir neste imitar? Tenha o Espírito Santo com você, tenha um espírito diferente do espírito do mundo. O mundo está esperando outras crises, outros problemas, outras dificuldades, ainda mais o Brasil, ainda mais o cenário político e tantas coisas que querem se desenhar por mídia, por outras coisas. Eu esperarei no Senhor, renovarei minhas forças, voarei como águia, correrei e não me cansarei, em nome de Jesus. Estou citando um texto bíblico, quem crê? É profético hoje, amados, em nome de Jesus. Tem em você um espírito diferente. Caleb, provavelmente, pelo que a gente pode entender, quando Deus colocou eles naquela terra prometida, naquele lugar, Deus liberou do seu espírito sobre eles, dos espias. Não há como a gente pensar que foi diferente. Só que só dois perceberam: Josué e Caleb. Já falou, nele ficou um espírito diferente. Ele estava diferente de todos os outros, até porque ele se posicionou em outras coisas. Por que é importante falar isso, pastor? Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Amados, qual foi o juízo daquele povo? Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais. Caleb tinha 40 anos, que você vai ver no texto na frente, ele fala a idade dele. Como eu falei, todo mundo tinha que ter pelo menos mais de 20, ok? Para estar naquela situação. Mas por que você está falando isso, pastor? Aqueles homens que tinham visto as maravilhas de Deus, visto o povo sair do Egito, tinha saído rico, visto todas as coisas, Deus falou, estou mandando eles para um lugar, para vocês fazerem algo. A Bíblia fala que o número de, Deus fala assim, Deus dá o juízo, Ele fala assim, o número de dias que eles ficaram vendo, porque quando você vai debaixo do envio, querido, já é totalmente diferente, você vai debaixo de uma palavra, você sabe que as coisas vão acontecer. Eles vendo aquilo, estando na terra prometida, vivenciando, vendo as coisas boas que Deus mostrava, a terra emanava leite e mel não é na verdade coisas da terra, tá? Não vou entrar nesse processo, ok? Mas vendo que a terra era boa, que as coisas aconteciam, e não atentando para isso, mas olhando para os desafios que eles iam ter, para os problemas, Deus fala assim para eles, para cada dia que eles ficaram vendo a terra, 1 ano eles vão ficar no deserto. Para cada dia de incredulidade, 1 ano de castigo. Ai, pastor, que horror. Não, Deus é justiça. Ele ia dar todas as coisas para você, mas você quis desprezar. Não despreze o momento que você está vivendo em Deus, não despreze o momento que você vem na igreja, não despreze 2022, quero te dar uma dica, não despreze, a Bíblia fala, não despreze os humildes começos. Vocês estão aqui comigo, amados? Você está num ambiente, você está em alguma coisa, não despreze as coisas, Deus tem algo para fazer, que seja uma realidade na sua vida nesse ano, em nome de Jesus, para que você não tenha que pagar. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos,
desprezou algumas coisas que Deus tinha para fazer, o tempo passa para todo mundo. Dói, amados, porque às vezes um posicionamento seu de um dia pode te custar anos. Pode te custar anos. Lembrando assim, Enio, tinha gente que era da igreja, já era do louvor, eu cheguei e pediu para ir embora, vou sair, um posicionamento de um dia, nunca mais voltou para o altar, nunca mais, depois quis, deixa eu te contar uma coisa, posso ou não? Posso ou não, igreja? Quando eles contam isso e falam, gente, por favor, sigam Deus, faça aquilo que Deus quer, o povo fala, não, vamos matar Moisés, vamos matar Caleb, os outros 10 espias inflamam o povo no outro dia se junta, fala, vamos levantar um capitão, vamos matar eles amanhã, vamos apedrejar eles, todo mundo, quando eles vão para apedrejar eles, a glória do Senhor aparece, cobre eles, protege, Moisés, Arão, Josué e Caleb, ninguém toca neles. Então Deus começa a falar o juízo para Moisés, esse juízo aí, Números 14. Depois Moisés chega para o povo e fala assim, então povo, tem uma notícia que não é muito boa agora para vocês, vocês não vão morrer agora, mas todo esse povo aí que tem mais de 20 anos, todos vão morrer. Vocês estão aqui comigo? Vocês não vão mais possuir a terra, agora porque vocês viram e pisaram e não acreditaram, vocês não vão ter mais aquilo lá. Não tem conversa, não tem negociação, já era para vocês. A Bíblia dizia, o coração do povo se contristou, e no outro dia de madrugada, resolveram ir querer lá conquistar a terra prometida. O que aconteceu? Morreram, foram mortos à espada pelos inimigos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é amor, mas Deus ainda é justiça. Deus ainda é juízo. Ele mesmo fala, Paulo, Novo Testamento, para quem fica acreditando em graça, que posso fazer o que quiser, ver do jeito que eu quiser, desobedecer a palavra de Deus, andar conforme meu próprio coração. Há muitos caminhos que parecem para o homem caminho de bem, mas levam ao caminho de morte. Quando eu falo rápido é que eu estou citando versículo bíblico, pode acreditar, está na Bíblia, tá? Então, por que você está falando isso, pastor? Porque Paulo falou, se nem a própria videira ele poupou, ele cortou, você não acha que vocês que estão na outra aliança vão ficar fazendo o que vocês querem e vão se dar bem? Estou parafraseando Paulo. Vocês estão aqui comigo, amados? Mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Para cada um dia de desobediência, 1 ano de castigo. Olha para quem está do seu lado e fala, eu não vou viver isso em nome de Jesus. Vocês estão aqui, amados? Eles atrasaram toda a vida deles, tudo. Deixa eu te contar uma coisa, não despreze as coisas que Deus está fazendo, não perca uma oportunidade num culto, numa situação, às vezes você recebe uma palavra profética que muda a sua vida para sempre, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, amados? Olha para quem está do lado e fala, você já veio no culto 4 horas, irmão, né? Você já é diferente dos outros, ou você tá se você ainda tiver com um churrasco, né, assim meio querendo dormir, não durma em nome de Jesus. Vamos lá, vamos seguir, glória a Deus. Ok, o que acontece então com Josué? Josué 14:6, agora deixa eu ir lá para o livro de Josué, com Caleb. Isso está em Números, capítulo 14, conta toda a história. O que acontece depois, pastor? Deixa eu te contar o que acontece depois, vocês estão comigo aqui? Caleb recebe aquela palavra, e ele recebe de Deus uma palavra, ele vai entrar na terra. No final daquele texto também Deus fala para Moisés, e Josué também vai entrar, que ele se portou bem. Ele primeiro fala de Caleb, depois ele fala para Moisés de Josué, depois Josué se conecta com Moisés, querido, vira o discípulo de Moisés, tudo avança para a vida de Josué, que ele está sempre perto da glória, da presença. Mas Caleb é interessante, a Bíblia não fala mais nada de Caleb, só fala que ele recebeu aquela palavra e ficou tranquilo. A Bíblia conta que o povo fica 40 anos no deserto. Aí começa, querido, pensa no tempo ruim. Na primeira coisa que acontece, já dá uma revolta de alguns. Não, a gente também é sacerdote, vamos falar com Deus, levanta 250, pega os incensários, começa a queimar fogo para Deus. Coré e mais uns outros fazem uma revolta, falam, não, nós também somos. Moisés fala, Deus não mata todo mundo, Deus não vão matar, não mata, levanta lá, a terra come alguns. É de verdade, amor, eles vão vivos para o abismo, diz a palavra, vivos, cai abismo, abre o chão, a terra come eles. Olha, coisa sinistra. Vocês estão aqui, amados? Os outros veio um fogo do céu, quem estava com incensário lima todo mundo. Deus fala, nem joga esses ferros fora, que os ferros são mais importantes que os restos deles, quase que assim, faz chapa e põe lá no memorial, no lugar de sacrifício, para todo mundo lembrar, põe lâmina lá de metal, do que esses caras que ficaram levantando incenso, querendo falar que são coisa de Deus e não são, põe lâmina lá, que todo mundo que sacrificar vai ver e vai lembrar, ninguém vai dar uma de louco mais. Vocês estão aqui? É assim, é de verdade isso aí. Você lembra desse texto, Lucas? Mais ou menos, né, Lucas? Vou ter que voltar a estudar a Bíblia com vocês, eu tô achando, hein? Vou me pôr na escala do mergulhando aqui. É que eu sou meio viciado na Bíblia, graças a Deus eu decoro as coisas na minha mente. Graças a Deus. Né? Pastor tem que saber, pelo menos, né, irmão? Você é meu instrumento de trabalho.
mas é o teu manual de vida também, tá? Ok, vamos lá. O que acontece então? Aí tudo isso se move, vocês estão aqui comigo? Começa. Aí, meu querido, sessão desespero. É gente que recebe praga, e daí falam coisa errada, é a própria Miriam também aprontando, começa aquela confusão, e vai o povo de Israel de tranco em barranco reclamando, e praga, e cura Deus, e morre gente, olha para a serpente, é curada, e faz cueca, é confusão. Quantos anos? Você fala 40, quantos anos? 40 anos. E durante todo esse processo, tem um homem que está lá, como é que é o nome dele? Josué está junto com Moisés, está vindo, participando da glória, está andando. Paralelamente a ele, fora desse cenário do que aparecia lá em cima, está andando Caleb, vendo tudo aquilo acontecer e firme em Deus. Firme em Deus. Todo mundo envelhecendo e Caleb também os anos passando para ele. Depois a gente vai ver agora o cenário da história. Vocês estão aqui, amados? Mas o povo entrou na terra prometida, só entrou 2 pessoas. Quem que entrou? Não entendi, quem que entrou? Irmãos, morre, deixa eu falar aqui, o cenário do deserto é tão tenso que a galera pronta faz um monte de coisa, morre Moisés, morre Arão, morre Miriam, morre todo mundo, só não morre Josué e Caleb, dos acima de 20 anos. Quando eles chegam na terra prometida, eles já conquistam Jericó, Ai, mais alguns locais. Aí quando eles estão para tomar posse e dividir a terra, livro de Josué, capítulo 14, versículo 6. Nos primeiros versículos começa a falar que Josué vai dividir entre os levitas as coisas, ele vai ficar com a última parte. 2 tribos já ficaram lá antes do Jordão, já receberam sua distribuição, e daí vem esse texto. Lê comigo, Josué capítulo 6, capítulo 14, versículo 6. Chegaram os filhos de quem? De Judá a Josué em Gilgal. Depois do próximo domingo eu falo mais de Caleb, explicando a origem dele, quem ele era e outras coisas, é muito legal. Ok, em Gilgal. E filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a homem de em Cades Barneia a respeito de quem? De mim e de ti. Que isso seja uma verdade. Quero começar a profetizar aqui em nome de Jesus nesse culto, que você seja como Caleb em 2022, e no momento de tomar posse da sua herança, daquilo que o Senhor tem determinado para a sua vida, daquilo que o Senhor já colocou, daquilo que o Senhor já estabeleceu, você possa chegar adiante e falar assim: eu reconheço que Deus usa as pessoas e os profetas para falar as coisas da minha vida, e esse ano eu falo, essas coisas vão se cumprir. Quem está me entendendo aqui? Confia nos teus profetas e prosperareis. Deus fala, com alguns eu falo de um jeito, mas Deus não faz nada na terra sem falar com seus amigos, os profetas. Quem declara a palavra de Deus, quem traz a visão de Deus. Por que você está falando isso, pastor? Porque sobre a igreja Bola de Neve foi profetizado que haveria algo como Caleb para esse ano, principalmente. Quem crê em nome de Jesus? E o que isso me mostra? Isso me mostra alguém que sabe reclamar as palavras e as promessas no tempo certo. Alguém que sabe que se Deus usou um homem para profetizar algo, eu creio nisso. Por quê, pastor? A fé é a confiança na palavra, liberada de um servo para outro servo. Quem pode dizer amém por isso? Então, queridos, sobre essa igreja, tanta coisa já foi profetizada sobre a igreja Bola de Neve de Fazenda Rio Grande. Por que no culto da virada eu quis trazer as palavras da conferência? Que foi profetizado que você estaria andando com Deus, foi profetizado que Deus ia fazer grandes coisas na sua vida, que começou um novo tempo, um novo ano, uma nova estação de libertação, de outras coisas. O pastor Felipe Parente, inclusive, falou dessas questões, indo para esse texto da saída do Egito. Quem pode dizer glória a Deus? Começa uma nova contagem. O pastor Roberto falou, vai ser o ano de uma coisa só, de buscar a presença de Deus. Veja uma porta aberta sobre as suas vidas. Tem palavra sobre você, igreja. Tem palavra a seu respeito individualmente. Ele mesmo fala como indivíduo e como corpo. Creia nas promessas. Por que você está falando, pastor? Porque a fé foi a confiança de Caleb na palavra. Caleb viveu todas aquelas oportunidades de se desviar, todas aquelas revoltas, todas aquelas pragas no deserto. E a Bíblia não conta que Caleb entrou em nenhuma revolta, brigou com... Querido, posso contar uma coisa ou não? Até Moisés, que era o homem mais pacífico da terra, manso da terra, não entrou na terra prometida, que ficou bravinho. Caleb passou por todas aquelas coisas, porque quando a palavra entra dentro de você, ela se torna, quem está aqui? Algo que te preserva. Quem pode dizer amém? Quando chegou a hora da divisão das terras, Caleb chega e se apresenta diante de Josué e fala: Josué, eu sei que você é o chefão, eu sei que você é o líder agora, mas você sabe o que bem falou o Senhor nosso Deus pela boca de Moisés a respeito de mim e de... Eu tenho herança nessa terra.
2022, deixa eu te dizer uma coisa, tem palavras do Senhor sobre a minha vida e elas hão de se cumprir. Vocês estão aqui, amados? Ok, vamos passar, em nome de Jesus. Por que isso, pastor? Aí ele continua falando, versículo 7, leia comigo. Ai, meu Deus do céu. Tinha eu, me enviou de Cades Barneia para espiar e eu lhe relatei. Não entendi. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei. Como sentia onde? Então peraí. A Bíblia diz, Deus mesmo fala, sobre Caleb havia um espírito diferente. Moisés mandou ele debaixo de um envio. Quando você vai debaixo de um envio, você vai debaixo de uma palavra. Isso é muito forte biblicamente. Como haverá quem pregue se não há quem envie? Jesus é o enviado, o apóstolo, amém, amados? O enviado de Deus, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, todo aquele que crê nele e crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu explicar algo aqui para você, ó. Vocês estão comigo aqui, ó? Quando você tem uma palavra, querido, a promessa, ela fortalece o seu coração. Quando ele estava no meio de espiar a terra, com aqueles mais 11 homens, Josué, Caleb, mais os outros 10, vocês estão aqui? A Bíblia diz que eles voltaram e deram um relatório. Um deu um relatório, volta um só, Samuca, só para ver um negócio aqui. Volta um, ok, próximo, pode passar, ok. Quando ele deu esse relatório, a Bíblia diz que o povo, os outros 10 falaram, olha, a terra é boa mesmo, mas gente do céu, deu ruim, os caras são grandes, as cidades são fortificadas, a terra nos devora. A terra vai nos devorar. E aí eles falam assim ainda, ó. Éramos como gafanhotos aos seus, éramos como gafanhotos para eles, e eles, aos seus olhos, éramos como gafanhotos. Amém, amados? Eles são gigantes e aos seus olhos éramos como gafanhoto. Porém, Caleb, o relatório dele não. O relatório dele foi assim, ó. A terra é boa, os inimigos são grandes, mas Deus vai nos dar aquela terra. Por quê, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa. Porque Caleb já sabia, ele falou que ele não deu o relatório de acordo com o que ele via, ele falou que ele deu o relatório de acordo com o que ele sentia no seu. Quem tem uma palavra guardada no coração consegue ver as coisas de uma outra perspectiva. Quem tem palavra vê as coisas do modo espiritual, debaixo do que Deus falou e não debaixo do que os meus olhos naturais estão vendo. Pastor, me mostra no Novo Testamento, te mostro. Paulo fala assim, digo fraco eu sou forte, digo pobre e rico sou. Quem está me entendendo? Essas leves e momentâneas tribulações não podem se comparar ao que Deus tem preparado. 2022, deixa eu te dizer uma coisa, tem palavra para as nossas vidas, tem coisas para Deus fazer e cumprir, é nelas que eu vou ficar e vou permanecer. Não ficam que os teus olhos estão mostrando com que as coisas estão falando. Em nome de Jesus nós profetizamos 2022, o ano de Deus mover nessa nação de forma poderosa, em todas as esferas de governo, de autoridade, que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer, toque as escolas, toque as ruas, toque em todos os lugares, em nome de Jesus. A palavra sobre o Brasil, elas vão se cumprir, um celeiro de missionário, um país avivado, uma nação que adora a Deus. Nós cremos e ficamos com essas palavras, em nome de Jesus. Pastor, é o que você está vendo? Não, o que eu estou vendo e o que a mídia fala é o contrário, mas eu prefiro profetizar com a palavra que está no meu coração. Ata a palavra ao seu coração, guarda os meus mandamentos no teu coração. Quem pode dizer amém? Aí Caleb, querido, ele estava num lugar vendo as mesmas coisas que os outros, mas percebendo de um modo diferente. Vocês estão aqui comigo? Ok. Amém? Você fala do que você vê ou você fala do que está no seu coração? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o seu. Pergunta para quem está do seu lado aí, o que você tem falado aí? Está glorificando ou está reclamando? Vocês estão aqui? Quem quer ter um 2022 diferente de todos os anos da sua vida? Então é só mudar a postura, pode ficar tranquilo, tem muita cura nesse processo. Vamos lá, vamos passar, próximo. Então tá, volta um texto para eu continuar a leitura com vocês, que é lindo. Volta ali, Samuca, me ajudando, 7 ali. Isso. Samuel, o nome dele é de quem ouve a Deus, né? Então tá ótimo assim, vamos lá. Vai. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei conforme sentia no meu 8, vamos lá comigo, olha lá. Mas meus irmãos que subiram comigo, o que eles fizeram? Desesperaram o povo. Eu, porém,
perseverei em seguir o Senhor meu Jesus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste os pés será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor seu Deus. A minha pergunta é o seguinte, querido: você vai desesperar ou você vai perseverar em 2022? Você vai ser a pessoa que vai olhar as coisas e vai falar: gigantes? Ou você vai ser a pessoa que vai olhar e vai falar: vou derrubar? Essa é a minha pergunta para você. Quem está aqui? Persevere em seguir ao Senhor. Porque eu devo perseverar, pastor, ao invés de desesperar? Vamos lá para Tiago capítulo 1 versículo 3, diz assim: sabendo que a prova... Por quê, pastor? Caleb estava vendo igual todo mundo, irmãos. Deus é muito específico quando ele fala: Moisés, fala para eles pegarem do fruto da terra. E disse Moisés, números lá 13, lá no final, e diz 13, 14, por ali. E disse Moisés: era a época da colheita da uva, peguem um cacho. Eles trouxeram a prova concreta de que a terra era boa. Quem está aqui comigo? Foi 2 caras carregando um cacho de uva, mostrando que a terra era boa. Amém, amados? Trazendo aquilo, mostrando para eles verem, mas ao invés deles falarem das coisas boas, eles focaram no desafio que eles iam ter que enfrentar. Eles focaram nos problemas. Onde você está focando em 2022? Nos problemas, nas coisas que aconteceram ou na palavra que o Senhor tem para a sua vida? Você vai perseverar ou você vai desesperar? Se você for só pelo que seus olhos veem, você pode desesperar. Agora, se você perseverar, você vai estar mostrando a sua fé. Perseverei em seguir ao Senhor. Não estava vendo? Fé, a certeza das coisas que não se veem, a convicção daquilo que se espera, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Produz o quê? Quando eu coloco a minha fé em ação, seguindo igual Caleb fez, querido, eu vou ficando cada vez mais perseverante. E a perseverança deve ter ação o quê? Completa, para que sejais o quê? E em nada, deixa eu te contar uma coisa: persevere em 2022 em seguir ao Senhor. E eu vou te falar um resultado que você vai ter no final do ano. Você vai se sentir completo, perfeito e íntegro e em nada deficiente, em nome de Jesus. Quem está me entendendo aqui? Quanto mais eu persevero em algo, querido, eu não tenho aquele sentimento de larguei no meio das coisas, desistir, não consegui, mas eu vou ter o sentimento de, igual fala em Apocalipse, overcomer ou conquistador no final. Aquele que perseverou, chegou até o fim, recebeu a coroa, recebeu um novo nome, recebeu mudança. Vocês estão aqui comigo, amados? Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar 2022, o ano em que nós vamos perseverar em seguir ao Senhor, bater até o Senhor abrir, buscar até o Senhor aparecer, esperar no Senhor, renovar as nossas forças, ver todas as transformações que são necessárias para que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes, em nome de Jesus. Amém? Olha o que Caleb fez, querido. Ele falou: o povo desesperou, mas eu perseverei. Pergunta para quem está desse lado: e você vai escolher fazer o quê? Vai perseverar ou vai desesperar? Uma coisa eu já vou te falar, amados: é muito normal, 2 reações, que a maioria tem 2 tipos de pessoas e não tem mal ou ruim nisso. Nem mal ou ruim, mas é normal, do jeito das pessoas, em reação. Posso compartilhar isso ou não? Eu sei que tem diversas classificações de perfil, de personagem, de outras coisas, mas em suma eu resumiria em 2. Apareceu um problema, tem gente que congela e tem gente que age. É inevitável. Tem gente, querida, apareceu uma situação de desespero, tem gente que congela, fica paralisado, tem gente que age. Eu já vi isso. Uma vez um amigo meu, um cara abordou ele com uma arma e pediu a chave do carro. Ele é um cara de ação, nem é crente não nada, mas ele é um cara de resposta sempre. Então, às vezes a resposta é até errada. Sabe o que ele fez? O cara pegou a chave e tacou longe. Um cara armado. Tem outros que congela, chegou numa situação, não sei o que fazer, eu achei que ia fazer isso. Quem está me entendendo aqui? Eu vou falar para você, eu por natureza eu sou uma pessoa reativa. Vou contar um testemunho. Posso ou não? Eu sempre achei, quando eu era jovem, que eu ia salvar as pessoas. Se eu tiver uma oportunidade, vou salvar as pessoas. Se eu tiver uma oportunidade, vou salvar. Uma vez eu entrei numa van em chamas. Sabe quem que eu salvei? Ninguém. Estava no último banco da van. Em 1 segundo eu pulei 3 bancos da van. E no outro segundo que eu me dou conta, eu estou ultrapassando minha chefe que saiu da van, com um monte de gente da van pegando fogo. Ou seja, não salvo ninguém.
Mas uma coisa eu sei, se eu sou colocado num aperto, eu sou pessoa de reação. Já vi que eu não tenho nada, mas por que você está falando isso? Eu quero profetizar em nome de Jesus. Não vai ser o ano que você vai ficar desesperado, vai ser o ano que você vai saber agir em Deus, perseverar. Quem pode dizer amém? Perseverar em seguir ao Senhor, independendo do que aconteça. Vocês estão aqui comigo, igreja? Em nome de Jesus. Por quê, pastor? O que isso faz da unção de Caleb? Agora vamos para a parte importante, vou começar a pregar. Ok. Você não tinha começado ainda, pastor? Já são quase 5 horas já. Vocês me dão mais uns minutos? Olha lá, ó. Se você seguir ao Senhor, isso vai te fazer permanecer geracionalmente. O que é permanecer geracionalmente? Deixa eu explicar. A sua influência e sua autoridade vai tocar as outras gerações. Pastor, por que isso é importante? Por um motivo bem simples. Posso explicar isso ou não? 2 pessoas estão mandando depois no WhatsApp para vocês. Posso explicar isso ou não? Então tá. Por estudos que eles falam, uma pessoa tem um raio de influência naturalmente, que anda, né? O profeta Rebolo falou isso inclusive, né? Eu já tinha visto também em outros lugares falando, mas você toca 10 anos a mais que a sua idade e você influencia 20 anos a menos no máximo. Esse é o seu raio de influência que você tem naturalmente. Como assim, pastor? Deixa eu pegar, por exemplo, a nossa igreja. Tem pessoas de diversa idade, tem pessoas de 60, de 70 e tal. Mas a grande maioria da nossa igreja Bola de Neve de Fazenda Rio Grande, ela não sai da faixa de idade minha e da pastora. Como assim? O grande escopo de pessoas que a gente influencia, é claro que nós temos o fator Deus, que ultrapassa as outras coisas, mas num geral mesmo, se a gente for olhar, a média da idade das pessoas que tem na igreja, né, graças a Deus que eu tenho muitos até saindo para baixo e para cima, mas num geral a maioria dos frequentadores, ela está contida num grupo entre pessoas até 50 e poucos anos, e pessoas até, eu tenho 41, vamos voltar até os 20 anos. A grande maioria da idade da galera da nossa igreja está entre 20 e 51. Vamos fazer uma enquete rápida aqui, ó. Quem aqui tem entre 20 e 50, quem tem entre 22 e 52 anos aqui? Levanta a mão. A maioria. Por que você está falando isso, pastor? Né? Ok, quem tem mais de 50 não tem problema, tá bem na igreja, é Deus, tem que ter todas as gerações. Mas eu estou conseguindo mostrar, sim ou não? É claro, tem muitos mais novos. Agora deixa eu explicar Caleb. Posso explicar para vocês ou não? Caleb tinha quantos anos quando ele foi espiar a terra? Quantos anos ele tinha? 40. Leia o texto comigo agora. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda e já agora eu sou de quantos anos? 85 anos. Quem quer influenciar geracionalmente em nome de Jesus? Quer dizer, essa foi a palavra da nossa conferência, gerações. O meu intuito no meu coração é influenciar uma geração mais nova. Quem tem menos de 22, levanta a mão. Menos de 22, levanta bem a mão. Vocês aguentam levantar a mão alta aí, ó. Não dá tanta gente na igreja, mas tem alguns. Meu intuito como homem de Deus, como pastor, não é a faixa que eu já atuo, é atingir esses outros. Eu nunca quero ser aqui, eu falei, esses dias eu fui conversar com a Karen, né, ela falou, não quero ser o pastor do seu pai, eu quero ser o seu pastor. Por quê, pastor? Porque eu já vivi dentro de igreja, eu vivo dentro do ambiente de igreja há cerca de 30 anos, eu não quero ser o pastor aqui nessa igreja, eu não sou o pastor, ele é o pastor do meu pai, eu sou o pastor de todos. Vocês eu não sei, eu posso não conhecer todos vocês, agora eu garanto para vocês, se teu filho vem aqui na igreja, ele vai lá no infantil, eu já abracei e beijei ele. Amém? Quem tem filho sabe disso, e não tem erro, graças a Deus que acontece. Por quê, pastor? Eu vou ser o pastor, eu sou o pastor do Davi e do Felipe, não quero que seja o pastor do Evandro e da Lu, não, é o meu pastor. Vocês estão aqui comigo? Por quê, pastor? Porque eu quero, é essa ideia aqui, ó, de Caleb. Em que sentido? Caleb tinha quantos anos então naquela idade? Você falou 85, quantos anos? Só que quando ele recebeu a palavra, ele tinha quanto? Quantos anos ele tinha? E quando Deus dá o juízo, Deus fala assim, ó, eu vou matar todas as pessoas até 20 anos. De 20 para baixo que não tem idade para guerra, todos vão viver, vão ter oportunidade, os filhos de vocês de entrar na terra prometida. Agora os que são mais velhos, me desprezaram, negaram, ignoraram todas as coisas que acabaram de ver que eu fiz no Egito. Vocês estão aqui comigo, amados? Esses vão todos o quê? Vão todos o quê? Morrer. Mas Caleb não. Caleb e Josué vão ultrapassar essa linha. Caleb tinha 85 anos de idade. Por que você está falando isso, pastor? Quando ele está pedindo a terra prometida, querido, ele está indo para a terra prometida e ele acabou de batalhar em Jericó e nos outros locais com pessoas que eram no mínimo 20 anos mais novas do que ele.
Por que isso é importante, pastor? Porque se a gente for pensar que se a gente só influencia até 20 anos, Caleb estava influenciando toda uma geração abaixo do que ele podia fazer. Quem pode dizer glória a Deus? Ai, pastor, não vejo qual é a função disso aqui para a minha vida hoje. Vou te dar um exemplo prático, um só. Posso? Ana, minha amada, quantos anos você tem? Quantos anos você tem, Ana? Já? Meu Deus do céu. Quantos anos que a gata tem? Não entendi. 2 anos. Por que eu preciso andar na unção de Caleb, pastor? Por que isso foi liberado para a nossa igreja e é algo tão importante para nós? Deixa eu já te explicar por quê. Porque a Ana tem 28 anos e a filha dela tem quantos? Não entendi, quantos anos tem? 2 anos a filha dela tem. Então deixa eu te falar uma coisa, se a gente for partir da lógica que ela só vai influenciar 20 anos para baixo da idade dela, quando aquela menina tiver 20 anos e ela tiver 46, ela já não influencia mais a vida da filha. Está amarrado isso em nome de Jesus. Que a gente possa andar como Caleb, a gente passa de geração em geração. O João, quantos anos que tem, Adé? 1 ano e meio, quantos anos você tem, João? 40, você vai querer perder a Débora? Você vai querer, Camila, perder a influência dela? Enio, você vai querer não querer ser influência para os seus filhos? Ou para quem Paulo já está perto do 30 quando tiver os seus? Você quer perder a influência na vida da Ayla, Fernando? Está amarrado em nome de Jesus. Nós vamos andar debaixo dessa unção. Nós influenciaremos as próximas gerações. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo. As crianças dessa igreja aqui vão todas olhar para os pais e falar: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Independente da idade que eles têm, eles vão andar juntos, vão falar: eu quero adorar igual fulano, esse é o meu pastor, essa é a minha pastora, eu vou andar debaixo da mesma unção e da mesma graça, agindo e fluindo de geração em geração, conquistando e seguindo em conquistar, trazendo os céus para a terra, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Que eu não vou perder os meus também. Eu tenho 36 anos de diferença para o meu primeiro filho. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando ele tiver 15 anos, vocês estão aqui, amados? E eu tiver quase 50, eu quero que ele olhe e fale: eu quero ser igual ao meu pai. Vocês estão aqui? É sério isso que eu estou falando em nome de Jesus. Ó, neném, né, Marcelo? Meu Deus do céu, chegou! Marcelo tem mais de 20 anos. Alguns a mais já. Mas vai influenciar em nome de Jesus. Vocês vão influenciar, porque nós vamos andar debaixo dessa unção em nome de Jesus. Nós podemos estar com a geração que for, nós vamos continuar seguindo e avançando. Quem pode dizer amém? Perseverando em seguir o Senhor. Eu quero meu filho falando: olha, eu sou novo, mas eu vejo meu pai buscando a Deus, eu queria buscar igual ele, eu quero ser parecido com ele. Se eu tiver filha, até lá, que dá uns anos, só Deus sabe o que pode acontecer, né? Que olhe para a pastora e fala: eu quero ser igual a minha mãe, em nome de Jesus. Que as meninas falem isso, né, Babi? Quero ser igual a minha mãe, em nome de Jesus. Quem crê? Que a Aninha possa falar, não é Paulo e Kelly, em nome de Jesus. Vocês estão aqui, amados? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, toca essa geração, nos ajuda. Quem não está debaixo disso, dessa unção de Caleb, de conectar gerações, de andar geracionalmente, eu quero ligar isso aqui no mundo espiritual, na vida dos pais que têm filhos mais velhos, jovens, em nome de Jesus. Reconecta todos eles em nome de Jesus, Pai. Abençoa também, eu olhei aqui para Lu, para o Evandro, para os professores dessa igreja, Patrick vai ser professor, todas as outras influências, as pessoas que são influentes aqui, nós seremos influentes em todas as idades, em nome de Jesus, seremos pessoas de Deus que vão gerar algo, conectando as gerações, trazendo e aproximando as pessoas, assim como Jesus tinha os seus 30 anos, ele falava: deixe vir a minhas criancinhas. Isso vai ser uma realidade no nosso meio, na nossa igreja, nessa cidade, em nome de Jesus. Eu quebro todo o intento de Satanás, quero quebrar influência geracional, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Estou conseguindo fazer entender aqui para vocês? É sério, irmãos. Você sabe, quando chega 12, 13, 14, 15 anos, você começa a desconectar da outra geração, você começa a atingir tua maturidade, mas isso não vai acontecer aqui em nome de Jesus, porque foi liberada uma palavra sobre nós. Posso falar um pouquinho sobre isso ou não? Quando se falaram de Caleb, dessas coisas da unção no Bola de Neve, estava o apóstolo Rina, com um monte de criança, 9, 10, 11, 12, tudo no altar. O apóstolo Rina vai fazer 50 anos no ano que vem. A igreja Bola de Neve começou com jovens, a gente salvou jovens casaram, tiveram um filho, chegaram, as coisas aconteceram, já estamos mais maduros, a maioria dos pastores está do 40 para cima, tem uma geração de pastores novos perto do 30, mas nós não perderemos a conexão, em nome de Jesus. Quando falaram aquilo, e eu pergunto para as crianças: quem que você gosta de ver pregando? Eu pergunto muito, mas de verdade, e muitas me falaram assim: eu gosto de ver o apóstolo Rina, um homem que tem 49 anos influenciando de 9, 10, 11, 12, a unção que estava sobre Caleb, o Espírito que estava sobre Caleb, o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Glória a Deus.
Influência geracional, que é algo que te faz permanecer. Seguir ao Senhor faz isso. É tipo, irmãos, deixa eu fazer um paralelo, é tipo um Denduque. O Denduque tem quase 80 anos, eu tenho 40, ele quase tem o dobro da minha idade. Como eu amo ele, sabe por quê? Quando eu liguei para ele esses tempos, no período de pandemia, ele não estava ministrando, ele não estava em nenhum lugar. Ele estava, se eu não me engano, 40 dias de jejum. Ele não estava ministrando, ele não estava fazendo nada. Continua seguindo a Deus, continua buscando a Deus. Quem está me entendendo aqui? Isso já gera algo no meu coração, fala, meu Deus do céu, é isso que eu quero. Amém? Em nome de Jesus, vai, próximo. Por quê, pastor? Quero fazer uma pergunta que estou indo para o fechamento do culto. Quem está aqui ainda? Deus está falando com alguém em nome de Jesus? Quem recebeu já uma palavra que você vai falar, eu vou viver disso em nome de Jesus 2022. Ótimo. Josué 14:11 diz assim, olha o que ele fala. Não, pausa. Não, vamos ler o que ele fala, vai. Leia lá. Estou. Então eu tenho uma pergunta para você. Pergunta para o ano de 2022. Quem está aqui? O que o deserto vai fazer com você? Como assim, pastor? Posso explicar ou não? Nós estamos passando como humanidade um dos períodos mais sensíveis da história. Nunca na história houve tantas gerações juntas vivendo. Nunca na história, por idade, por outras coisas. Nunca na história houve uma propagação tão grande do Evangelho. Nunca na história houve um cenário tão mais propício e mais próximo para o anticristo se manifestar e para chegarmos ao fim dos tempos. Nunca na história, tudo convergindo. Nos últimos 2 anos, nós vivemos o que o mundo nunca imaginava. Nós sempre vimos crise, sempre vimos dificuldade acontecendo. Num canto do mundo, num lugar ali, num lado aqui, num lado acolá. Agora, há 2 anos atrás, nós vimos eventos acontecerem a nível mundial, tocando o mundo inteiro e alinhando todo mundo numa mesma régua. Quem está me entendendo aqui? Talvez o maior deserto, a maior provação que a humanidade já passou como um todo, em todas as esferas. Hoje a gente discute coisas naturais como se não fossem naturais. Tem gente querendo me falar que dia não é dia, é noite. O sol está brilhando e quer me falar que é noite. Pastor, nunca vi ninguém falando isso. Ah, eu te mostro gente que discute com DNA, jeito que o outro nasceu e fala que não é. Nasci de um jeito naturalmente, mas não sou assim. É um macaco gritando dizendo que é um jacaré. Quase que assim. Quem está me entendendo? É exatamente isso. Está discutindo coisas, sim ou não? Agora minha pergunta é uma só para você. 2022, ou esses anos que passaram essas tribulações, o que elas vão fazer com você? Posso contar a história ou não? Pelo menos 1,5 milhão de pessoas saindo do Egito. Vamos pensar então 500 mil homens, pode ser? Pode ser, amados? O resto era mulher e criança, 1 milhão, pode ser até mais, pode ser 3 milhões, ok, mas independente do que foi. Todo mundo ali, 12 homens têm a oportunidade de ver algo em Deus ou de perceber algo em Deus. 2 se posicionam. Vocês estão aqui comigo, amados? 45 anos passam de deserto. Vocês estão aqui comigo, amados? Quando Caleb olha para trás, ele não tem mais nenhum amigo dele, da idade dele. Imagine você agora, que vocês estão aqui. Primeiro, ele esperou 45 anos a promessa. Acho que poucos aqui estão esperando 45 anos alguma promessa de Deus. Poucos. Então olha para quem está do lado e fala, você nem esperou tanto ainda. Amém, irmãos? Segunda coisa que eu vejo de importante aqui, pensa aqui, ó, se você tivesse todos, pega teus amigos e apaga da tua lista todo mundo de 20 anos para baixo. Como assim, pastor? Vamos lá. Marcelo, quantos anos você tem? 38? Marcelo, você tem algum amigão assim teu de 8 anos ou não? Amigão teu de 8 anos, que sai com ele, vai jantar, fica tempo com ele, conversa da vida? De 8 anos? Não, que tem 8 anos agora. Não. Você tem quantos anos, Afonso? 32. Então, ok, vamos voltar 20 anos. 12 anos. Você é bem amigo do João, do Fabiano. Você sai com ele e fala, João, vamos tirar férias juntos, vamos comer, quero falar da minha vida, do que eu estou passando com a Bárbara. Você faz isso com ele ou não? Acho que não, né? Alguém tem algum super amigo de 20 anos mais novo que você? Pouco provável que você vai ter. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu te explicar aqui. Vocês estão aqui comigo, amados? Toda uma geração desesperou no deserto e E o quê? E o quê? Morreu. Nem Moisés, que era o chefão, o cara que falava com Deus face a face, ele ficou brabo, bateu na rocha e morreu. Por que você está falando isso, pastor? Caleb
porque tinha uma promessa de Deus, porque guardou uma promessa de Deus no seu coração, porque tinha uma palavra de Deus. Quando ele chega 45 anos depois, ele fala assim, ó, toda uma geração morreu, todas as coisas aconteceram, não tem mais ninguém dos que andavam comigo, eu não tenho um melhor amigo que anda junto, eu não tenho nenhum parceiro, mas deixa eu te contar uma coisa aqui, Josué, você que está vivo e lembra da palavra que Moisés liberou sobre mim e sobre ti, 45 anos mataram toda uma geração do deserto, mas eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Um homem de 85 anos de idade fala assim, o deserto matou todos, mas eu continuo tão forte quanto eu era. O deserto paralisou e desesperou, mas eu perseverei em seguir ao Senhor e estou pronto para a batalha. Quem está me entendendo aqui? O que o deserto vai fazer com você? O que esses períodos, esses anos de pandemia e de perseguição e coisas que podem acontecer e vir, vão fazer com a sua vida? Você vai poder falar, eu estou mais forte do que eu estava, ou você vai falar, morri? Morrer, amados, deixa eu explicar algo aqui para vocês, não quer dizer só morte. A morte é simplesmente um estado mecânico, porque esse corpo é físico. Por exemplo, a Amandinha está parada aqui, ó, mas o corpo dela está todo funcionando. Quem concorda comigo? Se eu parar um elemento do corpo dela, ou o coração, ou a respiração, ou a circulação, o que acontece com ela? Não entendi, o que acontece com ela? Ela o quê? Ela morre. Na Bíblia, estar parado é a mesma coisa que estar dormindo ou morto, no cenário, num geral de como se exemplifica, porque quando eu estou parado, eu estou morto. Se eu tenho uma criança, e a criança não cresce, tem alguma coisa errada. Se ela não está saudável, se ela só quer ficar dormindo, tem alguma coisa errada, tem ou não tem? É isso, por que você está falando isso, pastor? O que o deserto vai fazer com você? Você vai desesperar e paralisar? Ou você vai depois que passar, falar que está mais forte? Pandemia, querido, foi um ataque contra a igreja e muitas coisas, não venha me dizer que não. Tem que ter distância na igreja, mas tinha balada aberta e tinha gente na balada. Não me fale que na balada estava de máscara, porque você sabe o que eles vão fazer lá na balada: beber e se beijar. Misericórdia, já tive nesses ambientes, vocês sabem como é. Quem está aqui comigo? Agora a minha pergunta é nós começamos a pandemia com 2 cultos no domingo, nós viramos todo esse ciclo com 4. Quem está me entendendo aqui? Tinha 2 horários de oportunidade de culto, agora tem 4. 45 anos podem se passar, mas o deserto, o que ele vai fazer com você? Ele vai te deixar mais forte, te rejuvenescer, ou ele vai te paralisar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo, recebendo a palavra que foi profetizada sobre a minha vida, o deserto vai me deixar mais forte. 45 anos podem passar, mas eu vou falar com a mesma força que eu recebi a promessa. Na autoridade do nome de Jesus, eu te peço, Pai, desperta os teus valentes com a mesma força de quando se converteram, de quando receberam a palavra, de quando as coisas aconteceram. Mais energia para esse ano de 2022, força, vigor, fortalecimento em nome de Jesus. E quem concorda diz? Vocês estão aqui comigo? O que o deserto vai fazer com você? Eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo falou, pergunta, o que o deserto vai fazer com você? O que as tribulações, e que ele não acha que a gente não passou dificuldade, nós passamos muita dificuldade nesses últimos 2 anos, né, pastora? Todas que você puder imaginar. O irmão da pastora, gente, eu nesse negócio de Covid e morte, eu enterrei gente que eu amava, fiz velório, fui fazer velório de pastor, amigo meu. Vocês estão aqui comigo, amados? Foi difícil para todo mundo. Agora a pergunta é, vou paralisar? Ou vou falar, estou mais saudável hoje do que há 2 anos atrás? Quem está aqui comigo? Vou desmotivar de pregar, porque eu tive que ficar pregando um monte de vezes para o meu celular, assim, ó, falando com o meu celular, ou transmitindo no meu computador com uma câmera ruim, ou aqui na igreja sozinho, só eu, Paulo, Hillary, mais alguns com uma câmera me pregando aqui, o telão rolando, ou vou falar depois, graças a Deus, as pessoas estão vindo em todos os cultos da igreja. Temos um culto de quarta-feira aqui, ó. Quem pode dizer amém com isso? Mais aqui nesse momento agora do que no começo, no começo da pandemia. Não é, Evandro, que está aqui também desde o primeiro? Quantos cultos, né, Lu? Nós fizemos dançando e fazendo. A dança nem dançava no começo até. Às vezes vinha pra... Mas vocês estão aqui? Pergunta para quem está do seu lado, o que o deserto vai fazer com você? Aí olha para quem está do seu lado e fala, você que escolhe. Vai desesperar ou vai perseverar? Nós vamos perseverar em nome de Jesus. Amém, amados? Perseverar em nome de Jesus. Vai, vamos lá, estou quase acabando. Ok.
Essa foi a palavra que desengatilhou essas coisas quando eu li esse texto, quando a pastora me perguntou. Posso? Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para quê? Combate. Eu sei que tem teólogos, principalmente os mais tradicionais, que falam assim, não, na verdade Caleb ele não estava forte fisicamente, ele falou isso, mas é aquela questão, igual a Bíblia fala, o homem exterior vai deteriorando, mas o interior fica mais forte. Pode ser, mas aqui ele não está falando isso, aqui ele está falando que ele estava forte para quê? Para quê? Para quê? Irmãos, vamos pensar no cenário. Os outros guerreiros tinham 20 anos a mais que ele. O homem tinha 85 e estava falando: vamos. Vocês estão aqui? E aí uma das coisas que meu Deus, mexeu comigo, principalmente quando um profeta falou isso. E aí esse texto mexe comigo, meu Deus, eu fico nervoso, que esse vai ser o nosso ano em nome de Jesus. Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para? Não entendi. Tanto para, como para? Tanto para, quanto para? Tanto quanto para? Quanto para? Esse é o nosso ano em nome de Jesus. Como assim, pastor? Uma coisa, querido, uma coisa de falar para vocês, é alguém te colocar numa batalha. Uma coisa é você entrar numa confusão. Uma coisa é você entrar numa briga. Uma coisa é alguém te colocar num cenário de conflito, de guerra, de situação. Isso é fácil de fazer. Fácil. Qualquer um pode te levar para o campo de batalha, te levar para um combate, te expor a um combate. Agora, não são todos que têm vigor para falar, eu vou e eu volto. Não são todos que podem chegar e falar, te levo para um combate, mas eu trago de volta. Quem está me entendendo aqui? Uma coisa, nós não somos um país de guerra, mas pergunta para os outros países de guerra as coisas quando fala, meu filho vai me alistar, foi para a guerra. É pai e mãe chorando, clamando para que o filho vá, mas ele, porque o bom general não é aquele que te leva para a batalha, é aquele que te traz de volta. Aí Caleb chega e levanta e fala assim, eu tenho força para ir vencer a batalha aí. Pai, na autoridade do nome de Jesus, é isso que nós viveremos todos os dias em 2022. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. Eu declaro, como já foi liberado por profetas mais maduros, sobre essa igreja, sobre essa cidade, uma unção como a de Caleb, de entrar e de sair, de ir e de voltar. Sairemos ao combate, mas a cada quinta-feira, a cada domingo, a cada sábado, voltaremos e diremos, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Levantaremos mãos santas, prestaremos culto racional, ofereceremos as nossas ofertas e diremos, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, o Senhor é soberano sobre a terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Uma coisa é sair, outra é ir voltar. Quem está aqui comigo? Querido, se eu estou com um general que me leva e me traz de volta, eu luto qualquer guerra. Se eu estou com um general que só me dá uma passagem de ida, aí já é outra conversa. Quem está aqui comigo? Bem, olha para quem está do seu lado e fala, força nesse ano em nome de Jesus. Vocês estão comigo, amados? Vamos nos colocar de pé, vai. Quero orar com vocês em nome de Jesus. Quem está aqui? Amém? Duas orações, principalmente você que está me ouvindo aqui pela internet. Se você ficou até o final dessa palavra, é que você teve paciência, Deus queria falar com você. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que declarar a minha fé. A Bíblia fala que aquele que declara com seus lábios, crendo no seu coração, será salvo. Eu creio que essa é uma palavra para nós como ministério, em nome de Jesus, como foi liberada. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Será um período em que continuaremos conectando gerações, entraremos nas batalhas e voltaremos. Se Jesus não voltar antes, em 2023, a gente volta e fala, estou mais forte esse ano do que eu já tive em qualquer período da minha vida, tenho mais vigor do que já tive em qualquer período da minha vida, fiz mais coisas e conquistei mais do que eu já fiz em toda a minha vida. Quem crê? Mas se você não entregou sua vida para Jesus, quero te convidar a estar fazendo isso. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, quero te convidar a fazer.
Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. completamente a Eu Ti. te declaro Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, meu único único e suficiente e suficiente Salvador. Eu peço perdão de tudo que eu fiz errado e libero perdão para todos que erraram comigo. Em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Não sei, mas eu vou até aqui. Graças a Deus. Amém, amados? Vamos orar? Quero cear com vocês. Aí depois eu quero orar por algumas coisas em nome de Jesus. Vocês me permitem em nome de Jesus? Amém? Deixa eu só pegar uma ceia aqui. Vem cá, meu, pra gente cear e traz uma ceia para mim, por favor. Obrigado, cara. Vamos orar? Depois eu continuo aqui com a palavra em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, faz aquilo que ninguém pode fazer na vida dos teus filhos. Nós queremos te agradecer por esse momento. Os servos bons e fiéis, nós queremos esperar o dia em que o Senhor vai falar. Servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Vem cear comigo. Paulo disse: assim como recebi do Senhor, vos ensinei, que naquele dia o Senhor tomou do pão e disse: esse é o meu corpo moído por meio de vós, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Jesus, quando ele sempre nos diz, ele fala: esse é o sangue, é o cálice da nova aliança. Nós fazemos esse memória a Ti, te agradecendo já em adiantado pelo ano de 2022, o ano em que viveremos fortalecidos e perseverantes, em nome de Jesus. E quem concorda diz: coma do pão, beba do suco. Samuel, por favor, tá? Glórias a Deus. Segundo, quando Caleb fala tudo isso para Josué, aí ele faz um pedido inusitado, um pedido que é o que mexe muito com o meu coração. Vocês estão aqui comigo? Eu tenho força para ir, para lutar e para fazer todas as coisas, para ir e para voltar. E daí ele fala isso assim, ó: agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou. E naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Caleb não só fala: eu estou forte depois dos 45 anos de deserto, como ele fala isso aqui. Vocês estão comigo aqui, amados? Como ele fala: Josué, me dá, você esteve lá comigo, Josué, me dá o lugar mais difícil dessa terra. Vocês estão aqui? O Monte Hebron, querido, fica 30 quilômetros ao sul de Jerusalém. É uma região depois, querido, desceram os anjos caídos naquele lugar. Os gigantes se estabeleceram naquele lugar. É o lugar onde depois Abraão estabelece o primeiro altar. Vocês estão aqui comigo, amados? Ao Deus, nosso Pai da fé. Tem muita coisa que acontece ao redor. Deixa eu te contar uma coisa. 2022 agora, se você for para aquela região lá de Hebron, ainda está em quê? Guerra. No mundo espiritual
espiritual ainda existe um conflito rolando naquele lugar que existia desde a antiguidade, porque no mundo espiritual é principado e potestade. Vocês estão aqui? A guerra no mundo espiritual que está acontecendo lá reflete com o mundo físico aqui, mas eu estou conseguindo fazer entender? Aí chega um homem que passou 45 anos de deserto e fala: Josué, deixa eu falar uma coisa, todos esses outros são 20 anos mais novos que eu, me dá essa montanha. É como se alguém chegasse aqui para mim e falasse: pastor, não me importa o tempo, qual é o pior lugar dessa cidade para evangelizar? É para aquele bairro que eu vou. Quem é a pior pessoa dessa cidade? É esse que eu vou ganhar. Pastor, onde é que está o Islã? Está dominando qual país? Me envia, que é para lá que eu vou. Me dá esse monte. Pai, na autoridade do nome de Jesus, esse é o espírito de ousadia que nós vamos viver neste ano. Iremos aos confins dessa cidade, iremos aos lugares mais obscuros. Nos dá essa cidade, aqueles que têm problemas, aqueles que têm dificuldades, aqueles que estão sofrendo, nos dá esse monte em nome de Jesus. Bater, bater, até você abrir. Nós vamos chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, e nós vamos bater, 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 até você. Nós vamos chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, Quero acabar com isso aqui em nome de Jesus. Posso? Último slide lá, por favor, Samuel. O nome de um personagem bíblico diz o que ele vai fazer e qual é o significado dele. Posso compartilhar com vocês ou não? Caleb, quando você pega cada uma das letras do hebraico, Kaf, Lamed e Bet, eu não falo hebraico nem nada, eu sei estudar as letras, graças a Deus. Isso fala muitas coisas para nós. São essas 3 letras. Caleb é um nome formado por 2 palavras inteiras. Posso compartilhar com vocês ou não? Posso ou não? A primeira palavra inteira significa completo ou todo, que é a mão e o cajado, que é Kaf e Lamed. É a mão que segura o cajado, algo completo, pleno, porque é o trabalho e a autoridade. Ok, amados? A segunda parte do nome dele também é formado, quando você quebra do meio para cá, é Lamed e Bet, que é o cajado da tenda. O que é o cajado da tenda? O coração. Caleb significa de todo o coração. Quando você junta essa palavra, dá um nome violento, ou seja, alguém que faz as coisas de todo o coração, na autoridade do nome de Jesus. É essa palavra que eu quero declarar sobre nós, como foi declarado na comunidade. Esse será o ano em que nós faremos tudo de todo o coração, buscaremos ao Senhor até que nós o encontremos, bateremos até que a porta seja aberta. Nada mais vai ficar pela metade das nossas vidas. Nós faremos as coisas com violência, com intensidade. Espírito Santo de Deus, move, desperta os teus valentes, em nome de Jesus. Nós vamos bater, 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 até você abrir. Nós vamos chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos
Repete comigo. E eu sei que se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por causa do tempo e do horário, pode encerrar a transmissão. Por causa do tempo e do horário, eu vou fazer algo aqui. O culto está encerrado, mas não está encerrado, tá bom?